Olá, sejam bem-vindos à Opinião Regional que está no ar a partir de agora através da NTV no canal 8.1 digital na sua telinha. Estamos também no aplicativo, na plataforma do Facebook e no nosso site também. Eu quero convidar você que ainda não baixou no seu smartphone, no seu iPhone, o nosso aplicativo. Baixe aí e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Agradecendo a sua enorme audiência. A partir de agora, o Opinião está no ar, aonde a sua opinião é mais importante. Participe com a gente, o telefone, o WhatsApp, mais fácil hoje, né? Tecnologia. Mais fácil para você participar e mandar a sua pergunta e principalmente dar a sua opinião. Programa sempre trazendo debates, trazendo assuntos polêmicos, falando de política, enfim, trazendo tudo o que acontece em Patos de Minas, em todo o país. Estamos chegando na reta final das eleições 2022, onde você aí de casa, você cidadão, vai escolher o seu presidente, o governador, deputado federal, estadual e também senador. E para a gente falar sobre a importância do seu voto e principalmente do sistema eleitoral brasileiro, que para alguns pode até gerar alguma dúvida. A gente vai falar com ele que é advogado, que entende do assunto e ex-procurador do município de Patos de Minas. O nosso amigo está aqui do meu lado mais uma vez. Prazer recebê-lo na Opinião Regional, o doutor Jadir Souto. Seja bem-vindo à Opinião Regional. Obrigado, David. O prazer é todo nosso. Agradeço a você pelo convite. Agradeço a NTV pela oportunidade, né, professor do Oscar Faria. Agradeço ao presidente da OAB, doutor Itamar Fernandes, pela confiança que tem depositado em minha pessoa. Muito bem, vamos mandar um forte abraço aqui para o doutor Itamar Fernandes, que está, né, não pôde comparecer no programa, mas está sempre aqui com a gente, e ele está no Congresso, né? Está no Congresso, mas breve vai estar aqui no estúdio com a gente. Bom, doutor Jadir, é isso. O assunto de hoje é sobre as eleições, né? 2022, está chegando, reta final, momento decisivo. Esse é o sprint final. O candidato costuma dizer que agora sim o bicho pega. É isso mesmo? A reta final é agora, o momento decisivo para os candidatos e principalmente para o eleitor decidir, né? Sim, eu quero dar boa noite a você que está nos assistindo, primeiramente. É o momento final, porque dia 1º está aí, né? É o dia das pessoas depositarem seus votos naqueles candidatos que eles escolherem e merecerem a confiança do eleitor. Então é necessário que preste atenção nessa reta final, nas propostas dos candidatos, para poder escolher bem. E o senhor teve mediando um debate aqui no município, né, recentemente, com os candidatos aqui a deputado, né? Sim, eu na verdade participei como membro da Comissão Avaliadora do Direito de Resposta no debate realizado pelo Unipan e fui mediador do encontro de candidatos a deputado federal e estadual promovido pela ADESP. E como é que foi? Como é que foi o balanço? Foi tranquilo? Ou os sangue estão a todo vapor? Como é que tá? O que você sentiu no clima aí dos nossos candidatos? Olha, David, foi tranquilo. Há alguma farpa, sempre há, né, entre os candidatos às vezes, mas de um modo geral foi tranquilo. Todo mundo expondo as suas ideias, suas propostas, aquilo que pretende fazer. Nós temos uma gama de candidatos muito grande em Patos de Minas, né? Nesses debates tiveram presentes 4 candidatos a deputado federal e 14 a deputado estadual. Então o eleitor tem aí um problema para escolha. Mas um problema bom, porque são muitos candidatos, né? Então ele pode escolher aquele que achar melhor. Tem diversidade, ele pode, tem, como se diz no popular, gosto para tudo, né? É isso. Doutor, e o senhor faz também, levanta a bandeira, a gente vê muita gente levantando a bandeira, da importância de termos um candidato, um deputado aqui do município, de que as pessoas não votem em candidatos de fora. A importância, o senhor também faz... acha justa essa bandeira? A sua opinião, pessoal, pode ficar à vontade para falar. Acho sim, justíssima. Patos precisa ter seus representantes, porque é verdade, David, que os recursos, os grandes recursos, volumes maiores de recursos estão em Brasília e em Belo Horizonte, vamos assim dizer, na capital nacional do Brasil, né? E na capital do estado de Minas. Então, principalmente na federal, lá tem recursos e são muitos os recursos. Então, uma pessoa comprometida com Patos de Minas e região, sem dúvida, ela terá condições de carrear
uma quantidade muito grande de recursos para o município. O deputado, ele não faz obras, ele não aplica os recursos, mas junto com o prefeito, com a prefeitura, ele poderá desenvolver programas importantíssimos na carreira desses recursos para a nossa cidade e proporcionando um desenvolvimento econômico, social, trazendo dinheiro para a saúde, para a educação e tudo mais. É o que a gente precisa demais. Olha, o doutor Jadir Souto tem total autoridade para falar do assunto, porque ele já transitou tanto na Câmara Municipal, como procurador, também com o nosso prefeito ali do lado, ali na prefeitura, então sabe do que está falando. Bom, vamos falar então um pouquinho do nosso sistema eleitoral, que para alguns geram algumas dúvidas, principalmente nas urnas, né, eletrônicas. Doutor, o que o senhor tem para falar a respeito disso? Pode tranquilizar quem está assistindo que realmente 100% de que o voto é seguro? As nossas urnas? Olha, David, eu tenho a opinião e de experiência, de estudos que a gente faz, é que o sistema eleitoral brasileiro ele é bastante seguro, ele é robusto. Nós começamos a justiça eleitoral, como justiça especializada, ela iniciou lá em 1932, ou seja, tem um histórico de desenvolvimento e de aperfeiçoamento. E as urnas eletrônicas começou em 1996, já de lá para cá tem 25, 26 anos, se eu não me engano. Então foram diversas eleições, considerando que nós temos 2 eleições, eleições a cada 2 anos, né? Então, é uma experiência muito grande. E eu vejo que é um sistema robusto, confiável sim, porque são programas desenvolvidos ao longo desses anos todos, por técnicos capacitados. A justiça eleitoral ela é composta por milhares de pessoas. Essas pessoas todas estão envolvidas e imbuídas em fazer a coisa certa, a coisa correta, para proporcionar que o cidadão, o eleitor, possa votar da melhor forma possível, escolher seus candidatos de forma eficiente, segura e imparcial. Essa é a vontade do sistema eleitoral e é para isso que ele se serve. O sistema eleitoral ele é composto de técnicas legais que proporcionam que o eleitor possa fazer a sua escolha dessa forma, eficiente, segura e imparcial. E isso garante a representação popular, ou seja, o eleitor ele vai escolher o que ele quiser, ninguém vai interferir. Muito bem, muito bem. Olha, e vamos falar também aí da posse do novo presidente do TSE, né, que é o ministro Alexandre de Moraes, foi empossado agora recentemente, e houve, né, existe aquelas farpas, como o senhor falou, entre ele e um dos candidatos, que é o nosso presidente atual. Mas você acha que isso aí pode interferir em algum momento? O presidente, o ministro do TSE, ele pode se envolver, enfim, em algum tipo de resultado? Eu acredito que não. Como eu disse, o sistema ele é robusto, ele é seguro, ele é confiável. E aqueles ministros estão ali também para assegurar isto. E não é só o ministro, ele dirige, mas ele está cheio de técnicos e pessoas envolvidas ao lado dele para poder trabalhar. Ele é só o coordenador. E nós vivemos um sistema no Brasil democrático tripartite, ou seja, nós temos o judiciário, o executivo e o legislativo. E embora eu sei que haja uma polêmica em relação a isso, as pessoas às vezes não compreendem, mas a prerrogativa de dizer o que a lei diz é do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que vai dizer, não é o Poder Executivo, não é os órgãos militares, não. É o Poder Judiciário que vai dizer. O sistema democrático é o sistema das leis. Então é preciso, e eu acredito e confio no sistema jurídico brasileiro. Muito bem. E você aí de casa que está acompanhando o nosso programa, também confia 100% no nosso sistema eleitoral? Nas urnas eletrônicas, pode mandar aí a sua opinião. Aqui é o mais importante através do WhatsApp que está aí na sua tela. Daqui a pouquinho é a nossa última pergunta antes da gente chamar aqui o nosso break. O doutor Jadir, eu gostaria de falar um pouquinho, antes da gente faturar aqui, sobre as pesquisas, né? A gente vê muita gente também desconfiado sobre essas pesquisas eleitorais. Você acha que essas pesquisas, ela realmente tem o poder de conduzir o voto do cidadão? De induzir o voto? Olha, em tempos atrás já teve mais poder. Hoje isso está diminuindo. Mais credibilidade, né? Mais credibilidade, pode-se dizer. Mas ainda são sistemas, mecanismos de se medir a vontade, a intenção da vontade popular, não é a vontade, é a intenção da vontade popular. E tem métodos científicos, regras, técnicas legais para se fazer uma pesquisa, não é aleatoriamente. É um senso comum de dizer que determinado candidato
aos olhos da pessoa tenham mais votos, não é suficiente. É preciso que tenha as pesquisas com as técnicas próprias dela para fazer as análises, ali a tabulação e saber realmente para onde o eleitor está pensando. E muitas vezes os eleitores no dia a dia não emite a sua opinião, não fala às vezes o seu pensamento por uma questão de segurança ou de outra, ou por uma questão de não quer indispor com uma determinada situação, então ela acaba não se expondo. Mas quando é a pesquisa, às vezes, uma pergunta de um pesquisador, ele responde. Então eu acredito que as pesquisas dos grandes institutos são confiáveis, sim. Agora, a pesquisa é um retrato do momento. Hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro. E ao longo, nós observamos na eleição passada, o atual presidente, ele começou lá embaixo. E depois foi crescendo, crescendo. No final, as pesquisas confirmaram que ele iria ganhar. E é nesse momento que a gente está, né? Nos últimos dias aí, faltando poucos dias, 10 dias aproximadamente aí, para o grande resultado, né? O momento decisivo é agora. Sim, sem dúvida. Até porque, com a reforma eleitoral, as campanhas ficaram curtas, né? Era de 90 dias, passou para 45 dias. Então o tempo é menor. Mas ela está mais intensa também. As redes sociais hoje proporcionou isso, né? Da intensidade. O senhor gostou dessa mudança aí de 90 para 45 dias? Qual a sua opinião? Gostei. Eu acho que isso é louvável, tanto para os candidatos como para a sociedade, porque 90 dias é cansativo para todo mundo. Principalmente para o candidato, viu, Jadir? Principalmente para o candidato, pode ter certeza disso. O senhor quer concluir? Pois é cansativo tanto para o candidato, mas para o eleitor também, que fica maçante, fica repetitivo. Em 45 dias eu acho que é suficiente sim para o candidato mostrar suas propostas, suas ideias, suas intenções, seus projetos, daquilo que vai fazer ou pretende fazer em prol da população. E hoje a tecnologia, os canais, as redes sociais estão aí para você, eleitor, também pesquisar, né? Não gasta 90 dias para você procurar a intenção, né, o projeto, enfim, do seu candidato. Então hoje os canais estão muito mais de fácil acesso, isso facilita e diminui o tempo nessa corrida eleitoral. Bom, vamos para o rápido intervalo, bem rapidinho, e o programa Opinião Regional volta já já aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV, no Digital 8.1 aí na sua telinha, Facebook, no aplicativo e no nosso site. Aqui a sua opinião é o mais importante. Participe com a gente, telefone na tela, o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta e principalmente dar a sua opinião. O nosso bate-papo de hoje com o ex-procurador do município, o advogado Dr. Jadir Souto, estamos falando sobre o sistema eleitoral. Prestes chegando aí ao dia importante, o dia de você, cidadão, realmente exercer o seu verdadeiro papel e, mais do que isso, o seu verdadeiro poder. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa com o Dr. Jadir, nos bastidores, que tudo é válido e tudo faz parte da democracia. Bater panela, ir às ruas, né? Conversar nos barzinhos, rodas de amigo, né? Os debates, as polêmicas, as redes sociais, tudo é muito importante. Mas a verdadeira força, a verdadeira ferramenta que você, cidadão, tem é no próximo dia 2. Nada adianta, né, doutor? Essa barulheira toda se não exercer. É uma manifestação que a gente entende, respeita e é saudável no sistema democrático, né, que vai manifestar mesmo, mas quando você vota, você está escolhendo aquele que vai ser o administrador da cidade, do Estado, da União, aquele que vai desenvolver as políticas que vai atingir nós diretamente, na saúde, na educação, fazer obras públicas. Eu costumo dizer, é uma questão de um exemplo de uma família. Se você tem uma família, o nome dos pais estão mais velhos, precisa de um sistema de saúde que funcione. Os filhos, quando estão mais novos, precisam de uma escola que funcione bem. Na fase já mais adulta, vai construir família, precisa de moradia. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência de votar, escolher aquele que vai desenvolver essas políticas, de fazer moradia, de ter uma educação boa, de ter um sistema de saúde funcionando para atender as pessoas, que no Brasil como um todo hoje está precário. Então nós temos que valorizar. E é com o voto que você vai escolher. É o mais votado. O sistema eleitoral ele é pensado e desenvolvido para proporcionar
que possamos escolher e captar os votos do eleitor de forma igualitária, imparcial e segura, e de forma que aquela pessoa represente realmente a sociedade, aquilo que o eleitor pensa. E, inclusive, o sistema permite a escolha de faixas, de diversas faixas da sociedade, os mais pobres, mais ricos, todo mundo tem direito, tem acesso ao sistema eleitoral para poder candidatar, né? Todas as classes, isso. Todas as classes, melhor dizendo, todas as classes. Então, é um sistema que foi desenvolvido para isso e vem se aperfeiçoando. Por isso que eu confio no sistema, e ele é imparcial, ele é baseado na lei, e não em pessoas. Não importa quem esteja lá, como você citou o ministro Alexandre de Moraes, não importa o que eles têm lá. Existe uma estrutura, um arcabouço legal que dá fundamentação para as decisões da justiça eleitoral como um todo. Nós temos justiça eleitoral aqui em Patos de Minas, então não é só lá, ela é de Patos até Brasília. Muito bem. E esse sistema, ele funciona. Estamos muito bem amparados, muito bem lembrados aqui da nossa justiça eleitoral, doutor. Uma coisa importante que a gente pode falar também é sobre quem está descrente da política, né? Por mais que você esteja desmotivado, e diga-se de passagem, eu estou no meu direito, tal, mas exercer o seu papel é muito importante. Para quem vai votar nulo e branco, para quem vai chegar lá na hora, vai votar nulo e branco, o que o senhor tem para falar para essas pessoas? Eu acho que a pessoa devia repensar e escolher um candidato. Nós temos diversos candidatos. Mesmo a nível federal, não podemos considerar só 2 candidatos. Tem outros candidatos. Então tem uma opção para o eleitor votar. Ele ficar descrente, ele está prejudicando a ele mesmo, se ele não vota. E o voto nulo e branco, ele não é aproveitado, ele não é contado, vamos assim dizer, porque o sistema eleitoral aproveita os votos válidos. Então, no sistema majoritário, é eleito aquele que tem o maior número de votos dentre os votos válidos. E o voto branco e nulo, ele não é contado. Muito bem, diferente de alguns sistemas eleitorais de outros países e continentes, que é por estados, né, por classes, onde elege o seu representante. Aqui é o majoritário. Se tiver 50,1%, está eleito, né? É assim que funciona, né, doutor? Sim, o nosso sistema ele é subdividido, vamos assim dizer, no sistema majoritário e no proporcional. Majoritário para os cargos majoritários, de senador, governador e presidente da República, no caso das eleições que acontecem agora em 22. E o proporcional são os deputados estaduais e deputado federal. No sistema majoritário, no caso do senador, majoritário simples, ou seja, aquele candidato, dentre os candidatos que tiver o maior número de votos, ele está eleito. Já para o sistema de governador e presidente da República, ele é uma maioria absoluta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem que ter 50% dos votos mais um. Mais um votinho. Por isso que, se nenhum candidato consegue 50% dos votos, a governador ou presidente, no primeiro turno, nós temos o segundo turno. Aí vai os 2 mais votados do primeiro turno para disputar, para ver quem vai ser o eleito, que vai ter o mais votos. Certinho. Bom, algumas dicas importantes que o doutor Jadir vai passar para você. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso WhatsApp. O nosso telespectador quer saber aqui, doutor Jadir, se pode, no dia da eleição, ir votar com a bandeira do Brasil. A gente vê aí o pessoal até vendendo nas ruas bandeiras com rosto de candidato, ou só que tem o símbolo do Brasil, da bandeira nacional que pode. Como é que funciona? Veja bem, a bandeira do Brasil, como símbolo nacional, ele pode ser usado, ela não é de nenhum candidato. Então, há de se entender que a pessoa pode ir votar com aquela bandeira, desde que ela esteja sozinha. Não pode ir em grupo de pessoas fazendo manifestação. Se ela estiver de forma sozinha, ela pode ir com a bandeira do Brasil, não há problema. A bandeira do candidato, se estiver sozinho também, não há problema. Ele pode usar a camiseta, o boné, um bottom. Não há problema ele com isso no momento da votação. Agora, por exemplo, os mesários, aqueles que estão trabalhando lá no dia da votação, já não podem usar esse tipo de coisa. Não pode usar camiseta, não pode usar boné, eles não podem ter manifestação. Mas uma manifestação individual, ela é permitida, inclusive no dia da votação. Então eu entendo que o eleitor, se ele quiser ir votar com a bandeira do Brasil, não há problema. Eventualmente vai lá, mas essa bandeira pode identificar um determinado candidato. Peraí, mas é um símbolo nacional segurado por lei. Se eventualmente houver abusos, esse caso concreto será levado à Justiça Eleitoral e ela decidirá se aquilo teve influência, se aquilo foi irregular, ilegal ou não. Lembrando que compra de votos e boca de urna é crime, né?
eleitoral. Sim, boca de urna é crime, comprar voto, vender voto é crime também, e no dia da eleição isso não pode acontecer. O santinho pode ser distribuído, David, até dia 1º, no sábado. Ele pode ser distribuído, não há problema. Mas no dia da votação, o candidato, o eleitor, ele pode ir com a cola dele, com o nome dos candidatos. Inclusive, a colinha está válida. É a orientação da Justiça Eleitoral, para que a pessoa não esqueça que você vai votar em 4 pessoas, em 4 níveis de candidato, a pessoa pode esquecer o número, são diversos números. São 5, né? 5, né? É 5. Pois é, que é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Isso mesmo, 5. Então, é aconselhável que ele leve essa colinha para poder ele votar. Muito bem. Doutor Jadir, eu quero aproveitar o último minuto aqui do nosso programa, e esse é o foco do Opinião Regional de hoje, que o senhor, com todo respeito, competência, liderança e credibilidade, olhasse para a nossa Câmara e incentivasse realmente ao telespectador a exercer o seu papel de cidadão e votar no próximo dia 2. Olha, você jovem, adulto, senhor, senhora, adolescentes, porque com 17 anos já pode votar também, né? Aqueles que se cadastraram na Justiça Eleitoral, ter o título de eleitor, pode votar. O que eu sugiro é que vocês pensem que se nós queremos melhorar as administrações públicas, seja de prefeito, governador, presidente, nós temos que eleger pessoas comprometidas com isso. Então é muito importante a participação de todos na escolha dessas pessoas. Vá e exerça seu direito de voto, escolhendo aquele candidato que você pensa que melhor representa você, que melhor representa a sua cidade, a sua região. Até porque eu acho que nós, nesse caso, deputados federais e estaduais, nós devemos eleger candidatos aqui de Patos de Minas, mas naturalmente o eleitor tem a liberdade de votar em quem ele quiser. O voto é livre, é sigiloso, é secreto. Muito bem, doutor Jadir, nosso tempo aqui acabou. Gostaria de te agradecer mais uma vez, né, pelo seu compromisso aqui com a gente e nos ajudando muito para que o cidadão fique aí às claras com todas as perguntas e o papel, né, de votar, o papel de cidadão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. E queria fazer um último lembrete, que eu acho que seria importante. As pessoas não podem levar celular para a cabine no dia da votação, tá? Isso constitui crime do artigo 312 do Código Eleitoral Brasileiro. Por quê? Porque o voto ele é secreto, ele é sigiloso. Isso constitui a quebra do sigilo. Então não se pode levar. Muito bem, mais uma dica pra gente fechar o nosso programa. A você aí de casa, meu muito obrigado. O dia 2 está chegando, então exerça o seu papel e vote, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Te cuida e até o próximo programa.